É aqui em Santo Antão do Tujal, no concelho de Louros, que vamos encontrar um património histórico de valor incalculável, um património único que vale a pena conhecer. E estamos aqui junto ao Palácio da Mitra, também conhecido como o Palácio dos Arcebispos. E quem nos vai fazer uma visita guiada é o historiador Joel Moedas Miguel, que está aqui connosco. Joel, que valor histórico tem este património, não só aqui esta fonte, mas também o Palácio e a Igreja? Estamos a falar de um conjunto monumental do barroco português, da primeira metade do século XVIII, que o torna de facto um conjunto único no contexto nacional e no contexto exatamente anterior a este terremoto de 1755, e que é composto por três elementos fabulosos, que é exatamente o Palácio Fonte, a Igreja do Patriarca e o seu palácio, o Palácio da Mitra, e que de facto são construídos com este sentido de criar aparato, de criar uma monumentalidade quando alguém aqui chegava a este terreiro onde nós estamos. Ora, e como eu disse, este palácio também era referido como o Palácio dos Arcebispos, porque também ele está ligado aos arcebispos e ao patriarcado. Exatamente, portanto este palácio foi construído numas antigas quintas que desde o século XIII estão referenciadas como pertencentes ao Bispo de Lisboa. Depois, no século XIV, o Bispado de Lisboa é elevado a arcebispado e, portanto, é conhecida como a Quinta dos Arcebispos. Mas é, de facto, Dom Tomás de Almeida, o primeiro patriarca de Lisboa, que vai tornar esta quinta de agrícola numa quinta de recreio e neste palácio com dimensões, de facto, extraordinárias para a época. Ora, o repórter de imagens Jaime Guilherme tem estado aqui a mostrar um bocadinho o que é este património, um património que também acolhia o rei quando vinha de Lisboa e queria ir para Mafra. Exatamente, este palácio, esta quinta, está no itinerário de Dom João V e das obras de Mafra. De facto, este Palácio Fonte, que aqui nós vemos, foi até criado exatamente para acolher o rei, e o rei esteve aqui em 1730, as obras começaram em 1728, exatamente com António Canevari, e depois tudo o resto finaliza-se já em 1732. E o rei ficou por 3 vezes alojado neste palácio, também depois a sua mulher, Maria Ana de Áustria, e depois também, mais tarde, o rei Dom José também aqui ficou neste palácio. E este é um palácio que está sob a gestão do Patriarcado de Lisboa, nomeadamente da Casa do Gaiato, uma obra social com 70 anos e que tem aqui uma vasta área onde toda esta obra se vai desenvolvendo. E este palácio chegou mesmo a acolher os rapazes que fazem parte desta instituição. Comigo tenho o padre Duarte Morgado, que é membro da direção da Casa do Gaiato, a quem pergunto, este palácio atualmente, que tipo de gestão, que tipo de eventos é que vai tendo também para ajudar a obra social? Vamos tendo tudo um pouco, não é? O espaço é maravilhoso, é património histórico, desde jantares, almoços de empresas, a divulgação do próprio património em termos de visita cultural, noites de fados, enfim, tudo quanto possa ser evento, que possa trazer algum benefício para a casa. Nem sempre isso quer dizer dinheiro, por vezes é trazer grupos que conheçam a obra, que conheçam a casa, que conheçam o que aqui se faz, mas também muitas vezes isso traz outros inputs, nomeadamente empresas que se aproximam da casa, que nos perguntam do que é que precisamos e por vezes até mesmo em géneros materiais vão nos ajudando, portanto, enfim. Mas tudo um pouco aqui acontece. Ora, e como eu referi, este palácio também acolheu muitos dos jovens que têm passado aqui por esta instituição. Quando o Padre Américo aqui chega e aqui quer implementar a obra da rua, naturalmente que utiliza a casa como ponto de partida, não é? Mas depois, mais tarde, logo a partir de 48, quando começa formalmente a surgir a casa em si, cria a aldeia, que é um espaço na parte agrícola da quinta, onde desenvolve uma série de edificações, onde depois os rapazes vão acabar por ocupar esses espaços. Quantos rapazes acolhem neste momento? Temos cerca de 16 no Lar de Infância e Juventude, temos a residência autónoma, onde já é um processo diferente, porque já têm mais do que 18 anos e já começam a ter o seu emprego. No entanto, alguns desta população, neste caso são 3, são portadores de deficiência e, portanto, continuam a ser acompanhados e protegidos pela casa. Temos depois o apartamento de autonomia, que é para aqueles que, tendo passado a idade de estarem no lar de infância e juventude, já estando integrados também ou na faculdade ou no trabalho, se preparam para a sua vida normal. Portanto, estão num processo de autonomização. Portanto, temos à volta de 23 rapazes,
nestas três estruturas, digamos, nestas três respostas sociais. E nesta nossa visita a este património, estamos agora no interior da igreja, uma igreja que, tal como o palácio, é anterior ao terremoto de 1755, mas infelizmente no século XX também sofreu um incêndio que, portanto, mostra que nada disto já é o original, exceto aqui a sala onde nós nos encontramos. Exatamente, nós estamos na Sala das Bênçãos, uma sala extraordinária, que também era conhecida como a Tribuna do Patriarca, portanto nós estamos na sua igreja do seu palácio, uma igreja que funcionava como a sua capela privada e, portanto, era deste lugar que o Patriarca assistia às cerimónias litúrgicas e de onde então dava a bênção para os populares que aqui viessem assistir à missa. Temos aqui uma das melhores peças, podemos dizer, de decoração do arquiteto António Canevari, uma sala revestida de vários mármores nacionais, mas também com medalhões de mármores de Génova, do mesmo mármore das esculturas que nós vemos na fachada da igreja. A igreja ainda hoje acolhe culto. Sim, a igreja pertence exatamente à paróquia de Loures e, portanto, é o padre Duarte Morgado que exatamente está responsável pela igreja. Ora, todo este património não está, por norma, aberto ao público. O Joel faz visitas guiadas com marcação prévia. O que é que mostra às pessoas nesta visita aqui a este património? Sim, de facto eu gosto muito de mostrar não só o património material, arquitetónico ainda existente, mas também contar a história desta instituição única que é o Patriarcado. Joel, voltamos a falar mais tarde, porque estamos então a conhecer em pormenor este Palácio da Mitra, ou o Palácio dos Arcebispos, situado aqui em Santo Antão do Tujal. Na nossa próxima intervenção, vamos então conhecer em pormenor este palácio. Os produtores, como foi prometido, conhecer o interior do Palácio da Mitra, também conhecido por Palácio dos Arcebispos. Comigo tenho o historiador Joel Moedas Miguel, que nos está a fazer então esta visita guiada. Joel, este é um palácio recheado de história e muita dela ligada ao Palácio de Mafra. Sim, de facto nós estamos no Ano Europeu do Património e este património que nós estamos a falar é não só o património material, este belíssimo palácio, mas também o património imaterial, todas as histórias que povoam a sua construção e que povoam também toda esta dinâmica entre a coroa portuguesa, Dom João V, e o próprio Cardeal Patriarca de Lisboa, que é de facto um título que Dom Tomás de Almeida vai receber em 1716, pelo Papa, pela famosa Bula Áurea, e que de facto vai fazer aqui uma relação com o poder da Igreja e o poder da coroa, uma relação muito interessante que vai dar prestígio às duas entidades. E, de facto, o palácio onde nós estamos está intimamente relacionado com Mafra, não só porque António Canevari é um dos arquitetos convidados para exatamente participar nessas obras, apesar de nunca ser ele que vai ficar à frente do Palácio de Mafra, mas vai ser, e de facto, alguém que vai ser chamado por Dom João V e que, no fundo, vai ser ele então o arquiteto deste palácio. Durante as obras, a Quinta de Santo Antão do Tujal vai ser escolhida, por exemplo, para ser depósito dos sinos do famoso carrilhão de Mafra, que vai ficar à proteção, à guarda do cardeal durante alguns dias, do cardeal patriarca, e que vão ser exatamente aqui benzidos antes de chegarem exatamente a Mafra. Ora, não podemos também esquecer que há aqui fora um aqueduto que abastecia toda esta zona, toda esta quinta de água. Exatamente. Esta quinta, e nós temos que pensar na construção de uma casa do século XVIII, tinha várias preocupações. Uma delas era exatamente o abastecimento de água. O abastecimento de água aqui não era muito rico, aqui em Santo Antão do Tujal, ou não suficiente para o palácio das dimensões que aqui vemos, nem para os jardins que foram criados, nem para depois a utilização que este palácio teve exatamente na recepção da corte. E então, no projeto exatamente da construção do palácio, foi pensado a construção de um aqueduto. Estamos a falar num aqueduto terminado em 1730, antes do aqueduto das Águas Livres, e que António Canevari vai projetar ao longo de 2 km entre Pinteus, exatamente este lugar, terminando na fonte monumental aparatosa aqui da praça que nós vimos. E aqui no interior do palácio percebemos que os azulejos são o grande ex-libris, não é assim, Joel? Sim, de facto o azulejo é o grande ex-libris da casa barroca portuguesa do século, exatamente a primeira metade do século XVIII. É a grande arte decorativa que vai complementar
a arquitetura do espaço. De facto, as casas portuguesas são muito simples a nível arquitetónico no seu interior e a nível decorativo, utilizando exatamente elementos arquitetónicos, mas é o azulejo que vai complementar o espaço. E, de facto, nós estamos na parte mais interessante, podemos dizer, de decoração de azulejo do palácio, que é a escadaria de aparato, onde podemos ver estas figuras que são os porteiros alabardeiros, que exatamente simulam também a boa recepção e os criados que estavam ao serviço do Cardeal Patriarca de Lisboa. Vemos que os bordados das casacas e dos chapéus são feitos em amarelo, de antimónio, que exatamente utiliza-se uma outra cor que, de facto, cria um realismo enorme a estas figuras. E estamos agora nestas salas de aparato que, apesar de se tratar então de um palácio ricamente decorado a azulejos, também faz lembrar e recorda-nos que estamos num palácio do Patriarcado, por isso mesmo aqui no teto o brasão. Exatamente, faz-nos lembrar a casa do Senhor onde estamos e lembrar que estamos a falar de Dom Tomás de Almeida, que exatamente se torna Patriarca de Lisboa, mas é filho e é descendente de uma das grandes famílias de Portugal, é filho do Conde de Avintes, dos Almeida, e, portanto, aqui ele mostra também a sua identidade familiar e a sua identidade aristocrática, mas aqui num brasão muito interessante, porque vemos, em vez de um capelo com as borlas típicas de um prelado, nós vemos a tiara patriarcal inspirada na tiara papal, o que de facto é um privilégio que só o nosso patriarca conseguiu do Papa. Ora, vamos então aqui percorrendo aqui um pouco das salas deste palácio, todas elas, como é possível ver, ricamente decoradas a azulejos e azulejos sempre com temáticas diferentes, não é assim, João? Sim, temos a representação de artes e ofícios que raramente são representadas numa residência. Normalmente são representadas, nós temos representações do género, a temática do género, no colégio, no antigo colégio de Santo Antão dos Jesuítas, temos também na Universidade de Coimbra ou de Évora, mas não temos em residências privadas e aqui nós podemos de facto encontrá-los. Joel, e agora que conhecemos o palácio, também vale a pena conhecer aqui o exterior, não é assim? Exato, conhecer os antigos jardins do palácio, que de facto são uma das partes principais, um dos componentes principais deste palácio, que foi exatamente construído como casa de recreio e que privilegiou a situação dos jardins. Estamos também numa época, estamos no início do século XVIII, em que o jardim, na casa aristocrática, neste caso era um prelado, mas na casa aristocrática tem também uma importância central nesse contexto do recreio e dos prazeres da natureza que aqui se proporcionavam. E estes azulejos que nós estamos aqui a ver a rodearem-nos são os originais? São os originais, são todos azulejos desta campanha de obras feita entre 1728 e 1750, a nível da decoração azulejar que encontramos na casa, e são azulejos muito interessantes, de balaústre, que exatamente têm entre eles estas albarradas, que são estes elementos florais que, no fundo, faziam esta extensão dos jardins que existiam aqui ao nosso lado, com uma simulação de arquitetura que são exatamente esta espécie de balaústre, de balaustrada, que simula a arquitetura que aqui é feita através do azulejo. Ficámos assim a conhecer uma das joias da arquitetura portuguesa do século XVIII e é uma pérola que está intrinsecamente ligada à obra social da Casa do Gaiato. Fica a sugestão para uma vinda aqui até Santo Antão